No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff, adia a publicação de manifesto do empresariado em prol da harmonia entre os poderes, após o governo federal ameaçar retirar Caixa e Banco do Brasil da Federação Brasileira de Bancos. Estados Unidos concluem retirada de militares do Afeganistão e país volta a ter autonomia após 20 anos. Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, patrocinado por mídia, instituições e grande capital, completa 5 anos e discurso do golpismo se aprofunda no Brasil. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 31 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Esta terça-feira marca os 5 anos de um dos episódios mais sombrios e covardes da história política do nosso país e que pode ser considerado o marco de todo esse retrocesso civilizatório que hoje o Brasil atravessa, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Aquele golpe jurídico-político midiático que só foi possível pelo conluio entre a mídia dominante, leia-se Grupo Globo, o grande empresariado brasileiro, sedento por ampliar ainda mais os seus ganhos, o legislativo e o judiciário que transformaram ações costumeiras de gestões anteriores em crimes de responsabilidade, validando o processo de criminalização da atividade política iniciado anos antes pela Operação Lava Jato. Só para lembrar, Dilma foi condenada pela prática das chamadas pedaladas fiscais, que consistem no atraso do repasse de verbas do orçamento do governo para bancos públicos que realizam pagamentos de programas sociais, neste caso do Plano Safra, e pela edição de decretos de abertura de crédito suplementar sem a autorização do Congresso. Órgãos de Estado e o próprio Judiciário acabaram inocentando a petista anos depois, evidenciando a farsa que foi esse afastamento, conduzido por um cidadão que acabou preso pouco tempo depois, no caso, o ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Está cada dia mais evidente que a única intenção em tirar Dilma Rousseff do cargo máximo do nosso país era a destruição de políticas públicas e garantias sociais voltadas a reduzir, ainda que de maneira insuficiente, o abismo que há no país entre ricos e pobres, e que foi ampliado desde que Michel Temer foi alçado ao poder, e a aprovação de reformas que aceleram esse predomínio do ultraliberalismo, a entrega das nossas riquezas naturais, das empresas estatais ao capital estrangeiro, enfim, os efeitos colaterais são inúmeros. Esse antipetismo que se estabeleceu também foi responsável pela chegada de uma figura absolutamente inepta ao Palácio do Planalto, que é o presidente Jair Bolsonaro. Além de assumir um cargo para o qual não tem a menor capacidade, vide os 28 anos de ostracismo enquanto deputado, onde só obteve destaque quando ameaçou adversários e cometeu atos de preconceito de todos os tipos, ele também trouxe a ameaça de um autogolpe de Estado. Eu não quero me alongar muito nesse editorial por conta do tempo, mas só para finalizar, vale ressaltar que, apesar das inúmeras falhas cometidas pelos governos do PT, de não terem combatido os problemas estruturais que afetam o nosso país há décadas, o
partido foi tomado como bode expiatório e condenado por todos os males da política. Se essa injustiça histórica que foi o impeachment de Dilma e, posteriormente, a condenação de Lula à prisão pela Lava Jato está mais do que provada, que os culpados por levarem o Brasil a esse poço sem fundo possam ser responsabilizados por isso e que o Partido dos Trabalhadores, caso volte à presidência da República em 2022, não cometa os mesmos erros e rompa definitivamente com essa retórica ultraliberal que toma conta do nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson, todos os que produzem e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês nesse último dia do mês de agosto. O tempo não para. Chico, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, o presidente Jair Bolsonaro vem tentando, a cada uma de suas declarações e medidas, criar uma realidade paralela no país, com a intenção clara de manter sua horda radicalizada engajada com esses seus planos autoritários. A grande questão, Chico, é que essa espécie de fuga da realidade do ex-capitão é muitas vezes criminosa, como nessa defesa insana pelo não uso de máscaras de proteção contra o coronavírus, na tentativa de culpar o Supremo Tribunal Federal por teoricamente não ter autonomia para colocar em prática suas teses absurdas. Essas iniciativas do chefe do executivo para fazer com que sua militância mantenha-se reproduzindo os seus discursos e criar a imagem de injustiçado para justificar uma derrota eleitoral em 2022 tendem a produzir algum efeito prático, Chico? Essa turma que apoia o presidente tem capacidade de mobilização para provocar distúrbios relevantes à nossa democracia? Anderson, esse é o jeito Bolsonaro de tocar o governo de maneira inconsequente, irresponsável, desastrosa. Com essas declarações bombásticas, ele tenta passar a imagem de sincerão, de autêntico, daquele homem comum que fala o que pensa, o que dá na telha, e, na verdade,
busca encobrir o fiasco total em qualquer campo que se avalie o seu governo. É o governo da agudização da crise social e da fome, do desemprego, da alta dos alimentos, da carestia de vida, do desastre ambiental, da crise hídrica, sem nenhuma medida preventiva, cautelar, ela já se anunciava há muito tempo, do armamentismo crescente, que acaba se refletindo na violência, da falta de empatia, de solidariedade e do maior desastre sanitário que esse país já viveu. Portanto, ele desvia a atenção com as suas frases, as suas boutades, como dizem os franceses, as suas tiradas grosseiras, estúpidas, agressivas, personalistas, num senso comum rebaixado. É claro que está uma parcela fixa, né, dos bolsocrentes que gosta disso, mas eu estimo que esse número de pessoas não vá além de 12% a 15%. É claro que ele revela com isso um certo desespero, mas também não podemos negar que há uma parcela, ainda que minoritária, da população que se alimenta disso, das frases que o chamado mito, mesmo mentirosas, proclama a cada dia e acabam ocupando o espaço da mídia, a ponto de estarmos aqui falando desse estilo, que é muito negativo e enganoso. Um dos principais temores em relação a isso, Chico, se concentra no próximo 7 de setembro, dia da chamada independência do Brasil, quando apoiadores do presidente da República estão organizando um ato na capital federal. Alguns grupos bolsonaristas ameaçam invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Como historiador e também como político, Chico, o que esse próximo 7 de setembro pode representar para o nosso país, ainda que esse intento golpista não se concretize? Anderson, é claro, o Bolsonaro ele procura se apropriar dos símbolos nacionais, para dizer que é só dele, da sua concepção de ver o Brasil tosca, de ver o mundo canhestra, de tocar o governo da República, que é uma marcha à República. O 7 de setembro é uma tradição que começou lá com os governos militares do início da República, após a deposição do imperador Dom Pedro II. Os dois primeiros governos da República foram governos militares, dos generais Deodoro e Floriano, depois marechais, que instituíram essa ideia do Dia Nacional, do Dia da Pátria. Mas ele se consolida mesmo em 1934, já com Vargas, que decretou esse dia de festa nacional, a partir de uma proposição de um deputado da então chamada Liga Eleitoral Católica. E é bom lembrar que é a época da ascensão de regimes autoritários, do nazifascismo na Europa. Então essa ideia de um nacionalismo muito exacerbado está vinculada à celebração do Dia da Pátria. A ditadura, já do golpe empresarial militar de 64, criou uma lei mesmo, instituindo o Dia da Pátria e as paradas militares, né, a ideia de nação. É claro que sempre se reveste de um caráter suprapartidário, mais nacional, supostamente não vinculado a nenhuma tendência política, o discurso universal da nação. A gente sabe que, na verdade, não é assim, mas Bolsonaro exacerba também aí. Ele tenta usar o Dia da Pátria como seu. Felizmente, as Forças Armadas, apesar de alguns generais do governo lá do alto escalão estarem muito ligados ao bolsonarismo, mas, como um todo, elas decidiram cancelar as manifestações do 7 de setembro, alegando a pandemia e tal, mas é muito oportuno isso. Haverá manifestação do Bolsonaro em torno dele, de apoio ao governo, para a qual ele está chamando, usando a máquina pública, inclusive de comunicação, notadamente em Brasília, em São Paulo, mas eu não creio que eles cheguem ao absurdo de atender aos apelos de alguns segmentos desses, golpistas diretos, de invadir o Congresso ou o Supremo, até porque isso não teria
sustentação, ainda que se conseguisse, com apoio inclusive da polícia militar, só assim eles invadiriam esses prédios num dia de feriado. Mas e aí, qual é a sustentação disso? Portanto, existe o golpismo, existe a possibilidade técnica desse arreganho violento, mas não tem condições políticas, né? Isso não geraria nenhuma sustentação de nenhum segmento social. As classes empresariais, uma parte expressiva delas, já estão considerando o Bolsonaro mais do que disfuncional, prejudicial, não querendo impeachment nem nada, buscando uma tal terceira via política. Fora que o escândalo internacional de um gesto como esse seria imenso, né? Portanto, eu não acredito que cheguem lá. Agora, quero lembrar também o contraponto importante, cívico, inteligente, com caráter pedagógico. Há 27 anos se realiza o Grito dos Excluídos. Então, esses atos também acontecerão nessa dimensão de falar que, como canta o hino do MST, progresso é ninguém passar fome, ordem, melhor dizendo, ordem é ninguém passar fome e progresso é o povo feliz. Então, haverá movimentos e tal, bem distantes desses atos dos bolsonaristas, não aceitando qualquer provocação, com caráter absolutamente pacífico, sem qualquer confronto e proximidade física, geográfica desses atos bolsonaristas, mas em muitos lugares do Brasil ocorrerão os atos tradicionais do Grito dos Excluídos, numa perspectiva da generosa utopia de uma nação de fato soberana, que zele pelas suas riquezas, pelo patrimônio público, pelo meio ambiente, pelos recursos hídricos, pela justiça social, contra a tragédia da fome, da doença, da miséria que tem crescido no país. Os policiais militares também entraram nessa onda de ameaças, Chico. Alguns grupos mais ligados ao Jair Bolsonaro estão manifestando o desejo de protestar no Dia da Independência, algo que é proibido para PMs da ativa. Eu queria te ouvir sobre essa possibilidade de as polícias militares se envolverem nessa confusão criada pelo presidente da República e também sobre essa proibição de que eles possam manifestar suas ideias. Essa turma, Chico, é sempre bom citar, tem o poder legal do uso da força no nosso país. Anderson, claro que manifestar ideias é um direito de qualquer cidadão. Agora, na cena política, quem detém pela Constituição o monopólio do uso da força, da arma letal, que são as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, todos os que estão lá na ativa, e também as polícias militares, federal, rodoviária, ferroviária, polícias civis, essa condição de segmento armado não lhes dá a possibilidade de manifestação político-partidária enquanto nessa função. Portanto, quer fazer a disputa política, opinar, participar, tire a farda, de preferência vá para a reserva, deponha armas e venha com paridade de condições, fazer a boa disputa. Se elas se manifestam, inclusive os equipamentos do Estado, que em tese é democrático, para intimidar outras tendências e outras visões, é golpismo, é inaceitável, aliás, é crime, é desrespeito flagrante à Constituição. A gente sabe que o Bolsonaro estimula essa partidarização das polícias, né? Ele é adepto dessa cultura que eu chamaria de miliciana. Aliás, recomendo um livro do jornalista Bruno Paz Manso, que fala dessa infiltração miliciana na República Brasileira, que captura cada vez mais um maior número de instituições. E as PMs estão muito sensíveis a esse discurso reacionário, retrógrado, mas se elas passarem do discurso à prática, começando a vir participar de manifestações ou reprimir covardemente e sem qualquer razão as manifestações críticas a Bolsonaro,
elas estão exorbitando da sua função, estão completamente à margem da lei da legalidade, precisam ser denunciadas e pagar por isso. Nós temos que resistir em termos de uma república civil e cidadã. Senão vai ser a república das milícias, dos podres poderes, do mandonismo, do golpismo, do arbítrio e voltar àquela quadra terrível, página infeliz da nossa história, da censura, da perseguição a adversários, da prisão ilegal e da tortura. Isso ninguém quer, a gente tem que ter ódio e nojo a qualquer forma ditatorial, como proclamou, aliás, o presidente da Assembleia Constituinte, que gerou a Constituição Cidadã de 1988, Ulisses Guimarães. Agora, o governador de São Paulo, João Dória, que, convenhamos, é um outro ditadorzinho, além de punir corretamente um comandante da Polícia Militar, o coronel Alexander Lacerda, por convocar esses atos bolsonaristas, acabou vetando a realização de manifestação convocada por grupos de esquerda para o 7 de setembro, no Vale do Anhangabaú, no mesmo horário de um protesto convocado por bolsonaristas para a Avenida Paulista. Deixa eu entender, Chico. Só a horda do Jair Bolsonaro pode se manifestar em São Paulo no dia da independência, é isso? É isso que o Dória tentou, mas é isso também que qualquer leitura, mesmo superficial, da Constituição, diz que não pode acontecer. E, de fato, as coisas já mudaram. O Dória decidiu que não podia ter outra manifestação pública que não a dos bolsonaristas no 7 de setembro, proibiu, portanto, a manifestação tradicional do Grito dos Excluídos e do movimento de oposição a Bolsonaro, também marcada para aquele dia, e perdeu na justiça. Quer dizer, a manifestação do Grito dos Excluídos e do Fora Bolsonaro está garantida por decisão judicial no Vale do Anhangabaú. E a gente espera que, inclusive, a polícia que lá estiver esteja para proteger os manifestantes, para acompanhar a manifestação, que será pacífica, e não para provocar, para instigar, para fustigar. Nós vamos estar de olho. Essas manifestações nossas do 7 de setembro serão feitas com muita organização, muito comando, muita disciplina, sem aceitar provocação, com caráter educativo, dizendo a independência que a gente quer, que independência é comida no prato, vacina no braço, educação e feijão e não fuzil na mão, que independência é cuidado da nossa rica biodiversidade, que independência é respeito aos povos indígenas e quilombolas, inclusive ao direito às suas culturas e terras ameaçadas agora, que independência é democracia política, enfim. Essas manifestações do Grito dos Excluídos no 7 de setembro serão muito propositivas, muito educativas, eu diria. E elas estão asseguradas pela Constituição. Vão acontecer com distância. Veja que do ponto mais próximo da Avenida Paulista ao Vale do Anhangabaú, há 4, 5 quilômetros de distância. Portanto, só se indivíduos provocadores que quiserem semear o caos, que parece que às vezes é a única alternativa de Bolsonaro, bagunçar tudo, só se tiverem essa intenção. E isso é perfeitamente identificável e controlado, né? Então, já antecipamos que qualquer tumulto, a responsabilidade é das forças de segurança pública, vou repetir, pública, que não agiram ou que foram elas próprias provocadoras de qualquer tumulto. A nossa orientação será a de manifestações rigorosamente pacíficas, alegres, propositivas, afirmando que nação independente e soberana queremos construir, porque o Brasil ainda precisa proclamar sua própria independência. E nessa toada de declarações ignóbeis do Jair Bolsonaro, Chico, o presidente, que na última semana fez mais uma daquelas suas motociatas, dessa vez em Goiânia, disse que, abre aspas,
todo mundo tem que comprar fuzil, fecha aspas, que povo armado jamais será escravizado, e chamou de idiota os que dizem que é melhor comprar feijão. O brasileiro voltou a morrer de fome, Chico. O índice de insegurança alimentar no nosso país cresce assustadoramente. Milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza e o representante máximo diz esse tipo de coisa. A cada dia que passa, Chico, o Jair Bolsonaro deixa mais claro que prefere a morte à vida da nossa população. É uma inversão absoluta do caráter de humanidade, Chico. É verdade, é a trágica verdade, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. Bolsonaro é o cultor da morte. Tem um elemento de psicopatia na mente desse presidente da República. É uma desgraça para o Brasil. Alguém que, com essa crise social, com a população de rua aumentando assustadoramente, com o número de pedintes crescendo, com aumento de 30% ou 40% da população faminta, né? O Brasil voltou a entrar no mapa da fome, com a insegurança alimentar de variados graus atingindo quase 100 milhões de pessoas, o desemprego quase que estrutural, enfim, as queimadas na Amazônia, a crise hídrica aí já se anunciando. O cara vem e fala que o brasileiro tem que ter um fuzil na mão para resolver os problemas e até já antecipa, nas suas próprias palavras abjetas, né, rebaixadas, cruéis. Aí vem um idiota e fala, poxa, mas fuzil é caro, e o feijão? E ele diz, cara, se não quer comprar fuzil, não compra, mas não enche o saco de quem quer comprar. Isso não são termos, não é conteúdo, não é nada compatível com qualquer função pública. Não precisa ser o mais alto cargo público da nação, não. Qualquer função pública não pode abrigar esse tipo de expressão e esse tipo de compreensão da realidade, que é uma compreensão tacanha, autoritária, autocrática, violenta, virulenta, neofascista, anticristã, inclusive. O nosso problema é comida no braço e vacina no braço, e não fuzil no ombro, e não esse instrumento letal de destruição. É um absurdo. Levando ao extremo isso, vamos imaginar, tá bom, então tá certo, arme quem luta por terra, arme quem luta por terra, arme os indígenas com suas culturas e territórios ameaçados. Será que ele vai topar? Não. Ele até sempre fala, os proprietários rurais já estão andando com armas para defender a sua propriedade. Ou seja, há um substrato de redobrar a opressão, a desigualdade, a concentração da propriedade nesse armamentismo insano que Bolsonaro proclama, insiste, persiste. Isso é o caminho do caos. Em 1950, um xilogravurista alemão que sobreviveu à perseguição nazista, chamado Otto Ballack, ele fez um quadro lindíssimo de um Cristo quebrando um rifle. E isso virou um símbolo de todos os que lutam contra o armamentismo. Eu mesmo publiquei isso no meu Facebook, nas minhas redes, e felizmente teve uma repercussão enorme, muito grandiosa, porque essa consciência, inclusive, contra o armamentismo, ela é uma consciência que toca no coração de muitos que têm uma dimensão religiosa na vida, de muitos cristãos, até mesmo dos neopentecostais. Então, o Bolsonaro, com esse reiterado propagar do ódio e da violência, ele está perdendo até alguma aceitação em setores que sempre foram muito fiéis a ele, os bolsocrentes das denominações evangélicas, né? É um caminho muito negativo, muito profundo do poço, e a gente tem que repudiar sempre e cada vez mais. Só que as crises aqui no Brasil se acumulam, Chico.
Não bastassem esse debacle da nossa economia e o caos na saúde, provocados especialmente pela pandemia, estamos em meio a uma crise hídrica que vai obrigar, inevitavelmente, que façamos racionamento de energia. Isso caso não tenhamos apagões por única responsabilidade do governo federal, que estava avisado há anos desse cenário e nada fez para alterá-lo. Continuamos dependentes das hidrelétricas, Chico, no momento em que as mudanças climáticas afetam todo o mundo e as fontes renováveis de energia mostram-se mais que essenciais. Por que os gestores deixaram que nós chegássemos a esse ponto novamente, Chico? Depois daquele semelhante problema que nós tivemos no início do século com o racionamento de energia. O problema não é só desse governo, a falta de planejamento e de um investimento forte em outras matrizes energéticas vem de longa data. Sim, na Petrobras já houve uma divisão muito interessante, até um amigo, Miguel Rosseto, do Rio Grande do Sul, que dirigia esse setor da Petrobras, que implementava pesquisas e apoio, inclusive, a energias alternativas, saindo dessa matriz fóssil que é esgotável, como se vê. O pré-sal deu uma sobrevida a essa riqueza nacional tão importante, mas é irreversível isso. Até metade desse século nós temos que ter outras matrizes energéticas predominando, né? E a China e mesmo os Estados Unidos já estão avançando isso na energia eólica, sobretudo. E o Brasil, que tem um potencial enorme para isso, tem avançado pouco, né? Já existe alguma coisa, mas é insuficiente. E a cultura do racionamento, do não desperdício da água também é fundamental, mas os governos, talvez por demagogia eleitoral, não insistem nisso, não trabalham nessa ideia, inclusive de poupar a água que se gasta, de inclusive poupar e proteger os mananciais, a devastação ambiental e cada floresta que queima, e isso cresceu em proporções gigantescas de 2 anos para cá, é ataque aos nossos recursos hídricos, que são imensos, mas não são inesgotáveis. O regime de chuvas no mundo está mudando, nós temos aí o aquecimento global. Meu Deus, isso já está apontado pela ciência há mais de 2 décadas e, no entanto, os governos não se precavêm. O do governo do Bolsonaro tem essas informações, desde que tomou posse, há 2 anos e meio atrás, desde que começou, mas não se importou, inclusive acabou com o horário de verão, que de alguma maneira poupava um pouco de energia. E foi tocando, né, de maneira irresponsável, leviana, e agora estamos aí no limiar de um apagão, de apagões, de racionamento, tudo no sufoco, no improviso. Falta de planejamento estratégico, falta da cultura da racionalidade, falta de educação popular para o não desperdício, para o uso responsável dos recursos naturais, dos bens de uso comum, nos quais a terra brasileira é tão dadivosa, mas parece que os governantes não se importam com isso. Inclusive o desperdício de energia elétrica e de água nas instituições públicas é enorme. Aquela cultura, né, de que é público não é de ninguém, então por isso eu não tenho que ter nenhum zelo para com esse patrimônio, que é nosso, não do governante de plantão. Falando um pouco agora sobre esse 7 de setembro, mas o que ele representa historicamente, Chico. No ano que vem faremos 2 séculos da chamada independência do Brasil, só que à medida que o tempo passa, o país parece se tornar cada vez mais dependente do capital hegemônico, dos interesses de quem detém o poder econômico. E eu não me refiro apenas a essa gestão do ex-capitão, Chico. Esse é um processo histórico que só se aprofunda por aqui. Como é que nós podemos superar esse quadro de dependência no qual o Brasil se aprofunda a cada ano, Chico? Anderson e ouvintes do Faixa Livre, nenhum país no mundo hoje pode ser uma autarquia fechada em si mesmo, o que não significa entregar a soberania nacional como o Brasil tem feito
ao longo do tempo, a partir não só do controle hegemônico do mundo pelas grandes potências, mesmo tendo acabado aquela polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje nós temos três polos, inclusive os Estados Unidos em decadência, mas também a própria Europa, a União Europeia e a China, que cresce como potência mundial. Mas isso também permite uma despolarização e mais autonomia para grupos, blocos. Eu vejo com muito interesse o Mercosul, mas o Mercosul cidadão, político, popular, a Unasul, alternativas regionais que têm que ser buscadas e construídas. O Brasil tem um papel estratégico nisso, desde que também tenha zelo por sua soberania, pelo que somos, pelo que construímos, pelas nossas riquezas. De fato, você tem razão, a internacionalização da nossa economia, sua reprimarização, nós nos especializando como produtores de commodities, nós com uma injustiça social imensa, nós dando pouca atenção ao potentíssimo mercado interno. O Brasil não é uma mera mancha consumidora irrelevante no mundo, não, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, muita criatividade, muito potencial e muita riqueza, inclusive energética, como já disse, e tudo isso não pode ser privatizado e vendido na bacia das almas, como tem sido feito. Agora nós temos um governo que é autoritário politicamente, neofascista até, e ultra neoliberal economicamente. Esse Paulo Guedes, ele entende que deve privatizar tudo, a educação, a saúde, o Banco do Brasil, a Petrobras. Estamos resistindo a duras penas a essa ânsia privatista que é não só do governo, mas também de setores fortes no Congresso Nacional, nos governos estaduais. Parece que fora do privado ou da parceria público-privada, do capitalismo sem riscos, não há salvação. E o 7 de setembro nos evoca, e o Grito dos Excluídos marca muito isso, a necessidade de construir uma nova independência. Dom Pedro, em 1822, teria dado o grito de independência ou morte. A gente tem que dar um novo grito de independência e vidas, com educação, com saúde, com pesquisa, ciência, tecnologia, apoio às nossas diversidades culturais, a beleza que é o povo brasileiro. Câmara Cascudo, um folclorista admirável, já dizia que o melhor do Brasil é o brasileiro. A gente tem que louvar isso, a gente tem que destacar essa nossa singularidade no mundo. Não é um país melhor nem pior que nenhum outro, é apenas um país com a sua identidade nacional, com a singularidade. E é isso que devemos evocar e insistir contra a submissão, o entreguismo, o autoritarismo, o rebaixamento da nossa vocação de ser uma grande nação, não para praticar imperialismo, para exercer dominação de outras nações vizinhas e mais fracas, mas para ser um polo de solidariedade, de cooperação, de possibilidades para a humanidade. Eu sonho, Anderson, com um mundo como John Lennon cantou em Imagine, né? Sem fronteiras, com uma comunhão internacional, sem nações e exércitos. Claro, isso é um sonho, é uma utopia, mas a gente tem que construir fragmentos da nossa utopia desde já. E nessa quadra histórica, a independência do Brasil tem que ser reavivada. É muito bom que comecemos, a partir desse 7 de setembro, as rememorações, as comemorações, que significa lembrar juntos, da independência do Brasil, 200 anos, o bicentenário. E a melhor comemoração é lutar por ela, pela independência, pela democracia, pelo respeito ao que está inscrito na Constituição de 88. Outro fato histórico que precisa ser lembrado, Chico, são esses 60 anos da campanha da legalidade completados esses dias. Eu me refiro àquela mobilização civil e militar que se deu em 1961 para garantir a posse de João Goulart como presidente,
derrubando o veto dos ministros das Forças Armadas à sucessão legal de Jânio Quadros, que tinha renunciado. E uma das pessoas que mais tiveram influência nesse processo foi o Leonel Brizola, à época governador do Rio Grande do Sul, líder da campanha para que Jango assumisse. Eu gostaria que você falasse um pouco, Chico, sobre essa campanha da legalidade, o que ela representou para o nosso país e também sobre o papel do Leonel Brizola, que era genro do João Goulart. A campanha da legalidade é exemplar. O Brizola, governador do Rio Grande do Sul, diante do impasse que os chefes militares criaram, a partir da renúncia de Jânio Quadros, ele teve uma atitude desassombrada, corajosa, forte, de resistência ao golpe, que acabou se concretizando, empresarial, militar, com quase toda a imprensa da época, à exceção do jornal Última Hora, com as igrejas, principalmente a Igreja Católica, o apoio da sociedade, de parcelas da sociedade, em 64. Mas em 61 já queriam dar um golpe. A renúncia do Jânio, que foi um tiro pela culatra, ele tinha a intenção de que seu pedido de renúncia enviado ao Congresso fosse rejeitado e ele ficasse com mais poderes na presidência da República. Não deu certo essa manobra e ele tinha pedido a renúncia, tinha que sair do poder. Ele achava, inclusive, que o seu vice, que naquela época presidente e vice podiam ser de chapas diferentes, e como aconteceu, o Jânio foi candidato pelo pequeno PTN, mas apoiado pela UDN, por todas as forças mais de direita, reacionárias e até entreguistas. O governo durou pouco, 9 meses. Seu vice era do bom trabalhismo, não esse PTB que existe aí atualmente, Roberto Jefferson e outras tranqueiras absurdas, mas o trabalhismo autêntico de Alberto Pasqualini, com raiz, com luta, né? E o Jango, vice-presidente, representava isso. Não queriam deixar ele tomar posse. Os chefes militares disseram até que se ele desembarcasse, vindo da República Popular da China, onde fazia uma visita oficial, o Jânio aproveitou esse período para fazer a sua renúncia e já dificultar a volta do Jango aqui, mas ele seria preso se desembarcasse. Então houve, graças inclusive à resistência do governador Brizola, de Mauro Borges, governador de Goiás, houve uma solução negociada lá, de impor-se um parlamentarismo para diminuir os poderes presidenciais, que de resto caiu por um plebiscito popular em 1963. O povo disse não ao parlamentarismo. Eu me lembro da musiquinha da época até. O ato adicional só aumentou a inflação com o lápis na mão, vamos dizer que não. Então não ganhou, não ao parlamentarismo, a volta do presidencialismo. Mas, é claro, eu quero destacar isso. O papel do governador do Rio Grande do Sul, então, Leonel Brizola, foi muito importante nessa resistência. Foi um papel cívico, foi um papel exemplar, e que ajudou, pelo menos, a evitar o absurdo de se rasgar diretamente a Constituição, impedindo a posse de João Goulart. Depois, mano militar, e esse golpe se deu em 1964, em 1º de abril. Agora, eu quero só destacar, porque essa pergunta tem vindo com frequência, naquele momento havia condições técnicas e políticas, de força militar e disposição e alguma base social para o golpe. Hoje, de forma alguma, por mais que Bolsonaro e seus setores mais estreitos desejem, queiram, proclamem, instiguem, mas não há a menor condição política de base social interna e internacional para um golpe, um alto golpe que reforçaria poderes discricionários e ditatoriais de Bolsonaro. A resistência seria enorme. Eu tenho certeza que nós aqui do Faixa Livre, vários partidos do campo progressista e mesmo partidos liberais, até conservadores, movimentos sociais, igrejas, todas as instituições vivas desse país não aceitariam esse retrocesso, esse obscurantismo de volta. Nós vamos continuar lutando e resistindo, sempre, para construir uma democracia e superar as fragilidades da hora presente. Chico Alencar, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço.
Obrigado, Anderson. Eu quero lembrar que antigamente, no meu tempo de escola, a Semana da Pátria era comemorada do dia 1º ao dia 7 de setembro. Era bacana, claro que não era uma semana de feriado, mas era uma semana de discussão dos problemas do país, dos caminhos para a sua superação, em que os valores do patriotismo equilibrado, democrático, não fanatizado, não estreito, eram muito trabalhados. Eu espero que a gente faça isso a partir de amanhã, nessa primeira semana de setembro, que a ideia de fazer dessa vergonha uma nação esteja sendo cultivada e semeada com ética pública, com valores da beleza que esse país tem, em todas as escolas, nos locais de trabalho, na vida social. É um desafio, é uma urgência, e eu creio que nós temos todas as condições de construir isso. A pátria como casa comum, como ninho, como espaço de vida, onde a gente vive as nossas belezas, os nossos descansos, as nossas labutas, as nossas sofrências, as nossas dores e alegrias, mas espaço comum, né? No qual a gente se comunica, né, através da língua, minha pátria, minha língua. Que beleza ter uma língua comum em qualquer lugar que se vá no Brasil, para a gente poder se entender, cooperar e, sobretudo, compreender que pátria é igualdade entre todos, nenhuma discriminação, nenhum racismo, nenhum machismo, nenhum autoritarismo. Apesar dos que professam essas contra-ideias estarem no poder. Vamos em frente, viva a independência que haveremos de construir. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Daniel, bom dia. Olá, Anderson. Muito bom dia a você e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, a população do Afeganistão voltou a viver momentos de terror como há muito não se via naquela localidade. Tudo isso provocado por essa retomada do poder pelo Talibã após a saída dos Estados Unidos do país. O cenário por lá é cada dia mais complexo. Agora, o Estado Islâmico K, outro grupo extremista que atua naquela região, também aparece como um ator nesse processo, após assumir a autoria de um atentado no aeroporto de Cabul, que matou 182 pessoas, sendo elas 13 soldados estadunidenses. Eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes primeiro, Daniel, o que representa essa volta do Talibã ao controle do Afeganistão e se essa retirada dos Estados Unidos, que já havia sido definida pelo governo de Donald Trump, se deu da maneira correta, no tempo certo. Aqui desde o Ocidente, Anderson, eu diria que nós temos que entender o significado na sua totalidade dessas organizações que muitas vezes são reduzidas no Ocidente a meros grupelhos destinados a espalhar o terror por onde quer que seja, como se o terror para essas organizações fosse um fim em si mesmo. E isso não é verdade. Essas organizações no Oriente, elas possuem um projeto político que possui braços militares de atuação, e estes braços militares organizados, eles não possuem estratégias tipicamente militares de atuação, porque usam a sua força bélica não dirigida contra outros grupos militares formalizados dos Estados nacionais, e sim contra civis de diferentes nacionalidades. Ou seja, são organizações que atuam mediante a prática do terrorismo, sem dúvida, mas o terrorismo, nesse sentido, não é um fim em si mesmo dessas organizações. O terrorismo é um instrumento
absolutamente repugnante do ponto de vista humanitário, mas é um instrumento militar desse tipo de organização que possui projetos políticos. Se nós não compreendemos isso, nós vamos pensar que o Afeganistão é formado por um bando de pessoas que não tem capacidade própria de pensar e que gosta da violência por ela mesma. E por isso se atrai por um discurso como o do Talibã, baseado num fundamentalismo religioso para justificar intervenções violentas contra a sua própria população e contra estrangeiros. E não se trata disso. O Talibã possui um projeto político, concordemos com este projeto político ou não, mediante o seu regime autoritário, mediante a sua linha sociológica extremamente restritiva do ponto de vista dos direitos das pessoas, mas existe uma proposta para o país. Diante desse quadro, a saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, elas precisam de algumas considerações muito importantes aqui da nossa parte, né, Anderson? A primeira delas é a de que os Estados Unidos, em 20 anos de intervenção, não foram capazes de produzir qualquer tipo de alternativa política no mapa do Afeganistão que pudesse minimamente competir ou substituir as forças do Talibã, ou competir com elas. Foi um fracasso rotundo nesse sentido. E diante desse quadro, é preciso entender que os 20 anos de intervenção dos Estados Unidos produziram um tamanho desastre do ponto de vista social que permitiram que uma organização que aparentemente tinha caído no ostracismo político seguisse permanente, seguisse ativa e seguisse recrutando e se expandindo como uma força política no Afeganistão. E só o desastre social, político e econômico produzido pelos Estados Unidos quando invadem o Afeganistão é que permite criar uma legião de pessoas tão desamparadas a ponto de se tornarem sensíveis ao discurso e ao projeto político do Talibã, que tem, como dizíamos aqui, o seu método de atuação baseado, entre outras coisas, no terror, no terrorismo. E, portanto, atacando diretamente populações civis. Diante desse quadro, é preciso dizer também como consideração, o acordo celebrado por Donald Trump em 2020 com o Afeganistão não foi um acordo com o presidente Ashraf Ghani do Afeganistão. Ele foi um acordo com o Talibã diretamente. Portanto, desde 2020, no mínimo, né, e certamente a inteligência dos Estados Unidos já tinha esse mapeamento desde antes, mas pelo menos desde 2020 já se sabe publicamente que os Estados Unidos consideravam que o Talibã dominaria na integralidade o Afeganistão. E o projeto inicial, de acordo com o que foi combinado entre Donald Trump e o Talibã ainda em 2020, era da retirada das tropas em 1º de maio desse ano. O próprio presidente Joe Biden renegociou essa retirada para o simbólico dia 11 de setembro de 2021. E ao iniciar a retirada das tropas e perceber uma ofensiva surpreendente, como de fato ocorreu por parte do Talibã, a data final é hoje, esse dia fatídico do 31 de agosto de 2021, antecipando, portanto, em 11 dias a saída oficial da totalidade das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Mas é fundamental registrar que os Estados Unidos já tinham conhecimento de que não havia outra alternativa política e de que o Talibã, nas contas dos Estados Unidos, dominaria Cabul até o final de 2021. Eles consideravam que em 3 meses o Talibã chegaria a Cabul. E, na verdade, a ofensiva foi muito mais robusta, fazendo com que houvesse essa antecipação. Portanto, é preciso considerar que houve uma falha do ponto de vista político e estratégico estrondosa dessa intervenção dos Estados Unidos, ainda que
o presidente Joe Biden tente esconder isso do grande público, da população estadunidense em geral. Algo que a gente defende todos os dias aqui no programa, Daniel, é essa necessidade de se respeitar o direito à autodeterminação dos povos, coisa que os Estados Unidos não fizeram em momento algum da sua história. Agora, essa saída estabalhoada do Afeganistão permitiu o avanço de um grupo de extrema-direita reconhecidamente violento, que dizima seus adversários, retira direitos a partir de uma interpretação do Islã e leva terror à população local. É uma situação muito complexa, Daniel, e que traz à tona uma série de reflexões. Qual é a relação da maioria da população afegã com o Talibã, Daniel? E qual seria a melhor solução para o país nesse momento complicado, onde o povo teoricamente recupera a soberania, mas vê tomando o poder um grupo extremista sanguinário? Pois é, Anderson, sem dúvida. Continuando esse raciocínio, né, que nós vínhamos traçando anteriormente, a autodeterminação dos povos, nesse caso, ela não foi respeitada a partir do momento em que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão num primeiro momento, na virada de 2001 para 2002, sob o pretexto de limitar a guarida que o Talibã dava à Al-Qaeda e que desde lá permitia que a Al-Qaeda pretensamente organizasse atos terroristas contra o território dos Estados Unidos e a sua população. Mas nesse sentido é preciso recordar uma série de equívocos dessa política por parte dos Estados Unidos que ficou convencionada como a guerra preventiva ao terror, né? Uma invasão do Afeganistão num primeiro momento que não impediu que outros ataques terroristas fossem organizados pela própria Al-Qaeda contra a coalizão da OTAN. Por exemplo, vale recordar aqui os ataques no metrô de Madrid em 2011. Diante desse quadro, é preciso recordar também que Osama Bin Laden, o então chefe da organização da Al-Qaeda, teria sido morto no Paquistão, e ele já não mais estaria no Afeganistão quando os Estados Unidos fizeram a intervenção, ou não foi capturado efetivamente no Afeganistão. Então já vão aparecendo alguns sinais dos equívocos e do fracasso estratégico dessa intervenção militar por parte dos Estados Unidos. Também é importante comentar nesse sentido que a intervenção que os Estados Unidos fazem a partir de 2001, elas não foram capazes de estabelecer um mínimo de organicidade na população do Afeganistão que permitisse uma forma distinta de organização da vida. Muito pelo contrário. Depois do trágico governo do Talibã, entre 1996 e 2001, os Estados Unidos optaram por uma estratégia de devastar o território afegão, deixando uma parcela muito expressiva da população, talvez 3 grandes saídas para sua sobrevivência. Em primeiro lugar, trabalhar em cooperação ao governo dos Estados Unidos, tentando fazer com que os afegãos se somassem à ocupação militar estrangeira como colaboradores, e hoje essas pessoas estão completamente desesperadas porque se encontram desamparadas, e muitas delas, ao não conseguir se refugiar, certamente vão ser mortas pelo Talibã, vão ser perseguidas pelo Talibã por terem colaborado com os Estados Unidos. E outras 2 atividades que apareceram foram o envolvimento no cultivo de no cultivo de ópio, como base para a produção de heroína. E é muito interessante, se o nosso ouvinte puder acompanhar os relatórios anuais da Organização das Nações Unidas, que mostram os mapas de produção e consumo da Agência de Combate ao Uso de Drogas que as Nações Unidas possuem. A Agência de Combate às Drogas da ONU, no seu mapa de produção de ópio e de produção de heroína e consumo de heroína, revela um destaque gigantesco para o Afeganistão
precisamente logo após a intervenção estadunidense. A atividade econômica mais pujante no país acaba se revelando em associação à produção de heroína. A produção de ópio, no primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente poderia colocar o envolvimento numa cadeia de processamento do ópio para a produção, ou de um lado de heroína, né? Ou de outro lado, vinculados aí a canais oficiais em direção à produção de opioides, vinculados à indústria farmacêutica do Ocidente, notadamente aqui na Europa e nos Estados Unidos. Curiosamente, a coalizão militar que é organizada pela OTAN faz o processo de intervenção militar no Afeganistão. Portanto, ou colaborando com os Estados Unidos, ou envolvidos diretamente na produção de ópio, ou na cadeia produtiva do ópio, seja ela oficial, vinculada aos laboratórios, ou no processamento da heroína, num caráter extraoficial, essas atividades acabaram sendo as atividades que sobraram, que restaram para boa parte dos cidadãos afegãos. E diante das dificuldades de tocar sua vida com o mínimo grau de normalidade, as pessoas foram se sentindo muito mais afeitas, mais uma vez, a toda e qualquer atividade que pudesse estar vinculada a uma dessas três, sem dar algum sentido de estabilidade, de organização mínima das suas vidas com atividades que pudessem ser consideradas mais duradouras e relativamente dignas para os seus modos de vida. E diante disso, os Estados Unidos tiveram uma condução, mais uma vez, desastrosa, ao não criar um ambiente socioeconômico para a contestação da proposta do Talibã. O saldo, concretamente, do ponto de vista social para a população do Afeganistão, da intervenção dos Estados Unidos, é trágico. E isso faz com que alternativas políticas a esse domínio do Talibã, como nós dizíamos anteriormente, não tenham surgido ao longo desses últimos 20 anos. E o saldo de destruição que os Estados Unidos deixam são uma marca absolutamente condenável do ponto de vista dos direitos humanos e dessa tragédia que os Estados Unidos promovem no Afeganistão. Eles saem do país deixando uma situação pior do que aquela que encontraram em 2001. E como é que esse atentado à bomba assumido pelo Estado Islâmico K na semana passada se encaixa nesse contexto, Daniel? Qual é o grau de influência que esse grupo tem no Afeganistão e qual é o interesse deles com esse episódio absurdo? Bom, aqui vale uma rápida consideração, né, Anderson, sobre as origens do chamado Estado Islâmico, né? Porque ele também é uma consequência do fracasso dos Estados Unidos na chamada guerra preventiva ao terror. Na mesma esteira do Afeganistão, os Estados Unidos invadiram o Iraque a partir de 2004, a pretexto de eliminar o antigo aliado Saddam Hussein, que tinha sido aliado dos Estados Unidos na guerra Irã-Iraque, no Golfo, nas duas oportunidades, mas sobretudo nos anos 90. Agora, esse antigo aliado dos Estados Unidos se voltava contra interesses ocidentais, principalmente nas negociações de petróleo, podendo ser feitas por fora da zona do dólar, e contrariando interesses dos próprios Estados Unidos, podendo tornar esse fornecimento mais escasso. Os Estados Unidos lançam essa empreitada a pretexto da chamada guerra ao terror contra as eventuais armas químicas que Saddam Hussein detinha e que jamais foram apresentadas ao público. E isso não significa, obviamente, defender o governo de Saddam Hussein, mas de alguma maneira ele garantia um mínimo de estabilidade das forças políticas no Iraque. Quando os Estados Unidos entram, provocam uma devassa política e também no Iraque não conseguem estabelecer um mínimo de alternativas políticas genuínas e locais, as organizações que exploram esse medo e o terror, elas ganham corpo, ganham muito mais repercussão. O Estado Islâmico em si
gosto muito de acompanhar aqui as análises de um diplomata brasileiro, Bernardo Azevedo, que escreveu um livro precisamente sobre o Iraque, quando foi diplomata na região. E Bernardo Azevedo fala a respeito da criação do Estado Islâmico como uma consequência do fracasso da política dos Estados Unidos, principalmente a partir das eleições legislativas de 2015 no Iraque, quando, além de não conseguir estabelecer uma coalizão mínima para governar o país, a colcha de retalhos institucional que os Estados Unidos deixaram no Iraque desde aquele momento permitiu o avanço extraordinário dessa força que possui mais uma vez um projeto político, mas a sua expansão militar, e que vai também em direção ao cenário trágico da Guerra Civil da Síria. Uma vez espalhados pela Síria e pelo Iraque, o chamado Estado Islâmico, que autoproclama um califado entre 2014 e 2015, em parte do Oriente Médio e do Norte da África, começa a pautar certa simpatia em algumas localidades do mundo, em especial na região de Khorasan, dentro do território do Afeganistão, mas também passando por uma parte do Irã e do Paquistão. Um grupo organizado nessa região que passa a se declarar como uma célula do Estado Islâmico e passa a ser, inclusive, reconhecido depois pela própria matriz da organização como um dos seus braços, um dos seus tentáculos armados. Essa organização, ela é pequena, bastante pequena em termos de volume, se comparada, por exemplo, com o Talibã. Tem algo em torno de 3 a 4 mil pessoas organizadas. E, sobretudo, depois do assassinato de Abu Bakr em 2019, que era considerado até então o grande chefe do Estado Islâmico, a organização como um todo perde força, sem dúvidas, mas é uma força que ganha em radicalidade. E no cenário político do Afeganistão, na atualidade, traz alguns graus de complexidade ainda maior para o conflito geopolítico da região. Por quê? Porque os Estados Unidos, a pretexto de conseguirem, depois do atentado da última semana, levarem embora os seus civis e militares de Cabul, passam a fazer um acordo com o Talibã para que o Talibã isole a área do aeroporto e permita que os Estados Unidos consigam mandar sua população de volta. Diante desse quadro, o que nós vemos é que os Estados Unidos, apesar de dizerem que não tem nenhum tipo de acordo formal com o Talibã, só conseguem, mediante esse quadro, garantir um mínimo grau de segurança à sua população, porque essa fração, essa célula do Estado Islâmico na região, ela é inimiga do Talibã, tem uma organização distinta da organização do Talibã, e, nesse sentido, ela se apresenta aos Estados Unidos como uma ameaça ainda maior a um plano de retirada das suas tropas. Então, diante desse quadro, é importante dizer que os Estados Unidos não conseguem ter força política suficiente na região para trazerem os seus cidadãos de volta, sejam eles civis ou militares, em segurança, e precisam, inclusive, se render mais uma vez ao Talibã, nesse sentido agora organizando um acordo para que o Talibã garanta segurança para os Estados Unidos poderem concluir a operação. Uma situação um tanto quanto inusitada para a maior potência imperialista do planeta, Anderson. Nos últimos dias, especialmente depois desse atentado, Daniel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem sido muito pressionado. Ele prometeu que responderia às provocações do Talibã e ao próprio ataque terrorista do Estado Islâmico, o que acabou acontecendo. Ele usou um drone para atacar alguns dos líderes do grupo terrorista. Os soldados estadunidenses voltaram a ocupar a principal rota de saída do país, em Cabul. Só que o Joe Biden, ainda que tenha feito discursos muito efusivos, digamos assim, acabou dando sinais de que sentiu o golpe. Ele assumiu uma postura de fragilidade e impaciência durante uma coletiva na última semana, algo que surpreendeu muita gente. Como é que você tem analisado essa reação do presidente dos Estados Unidos a esse primeiro episódio de maior complexidade da sua gestão, Daniel?
Essa é uma situação de fato desafiadora para ele, né, Anderson? Porque Joe Biden, nos seus dois pronunciamentos à nação com relação ao tema do Afeganistão, ele, num primeiro momento, faz um discurso de aproximadamente 18 minutos à nação, sem abrir espaço para perguntas dos jornalistas. Então, anunciou-se uma conferência de imprensa, mas que não contou com a resposta a perguntas, foi um pronunciamento direto, e Joe Biden deixou uma série de questões no ar. E num primeiro momento, ele endossa as posições como estratégia de Estado dos Estados Unidos, dizendo que o objetivo inicial dos Estados Unidos nunca tinha sido construir um governo democrático e garantir a estabilidade política do Afeganistão. O objetivo era uma atuação contra-terrorista que eliminasse as chances da Al-Qaeda de organizar novos atentados contra a população estadunidense. E nesse sentido, Joe Biden disse que a missão obteve êxito, ela cumpriu com a sua tarefa. E, portanto, isso justificaria a retirada das tropas agora. Ao mesmo tempo, Biden se contradiz, porque enquanto afirma que o objetivo de eliminar novos eventos terroristas por parte da Al-Qaeda teria sido atingido, ele diz que as ameaças de hoje, e não as do passado, Biden diz que é preciso focar nas ameaças de hoje, ele diz que as ameaças de hoje envolvem o terrorismo como uma espécie de metástase, muito além do Afeganistão, envolvendo, por exemplo, a Somália, o próprio Estado Islâmico no Iraque e na Síria, a Al-Qaeda na Península Arábica e algumas frações do Estado Islâmico, inclusive espalhadas mais em direção à África e à Ásia. Ou seja, o efeito concreto da chamada guerra ao terror foi disseminar ainda mais o número e a intensidade das organizações terroristas ao redor do mundo. Portanto, nada justifica qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de flerte com uma missão que teria sido exitosa, que teria sido cumprida por parte dos Estados Unidos. E no segundo pronunciamento à nação, Joe Biden, ainda mais acuado, demonstra que não tem capacidade de conseguir sustentar uma boa imagem diante do quadro, com civis e militares nos Estados Unidos sendo atacados sistematicamente. E é preciso dizer, a despeito das negociações terem se iniciado com Donald Trump, e a despeito de ser uma política de Estado nos Estados Unidos, essa retirada das tropas, e, portanto, atravessando governos republicanos e democratas, já está marcada na história da carreira política de Joe Biden a pecha de que ele é o presidente que comandou a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. Eu diria que isso já está na sua biografia política. Ele vai ser reconhecido na história como o presidente que fracassou no Afeganistão, a despeito de nós sabermos que isso envolve uma complexidade muito maior, um processo histórico de muito mais longa duração, foram 20 anos de uma guerra, mas a mácula por ter sido presidente que se retirou do Afeganistão, revelando uma tremenda incapacidade militar dos Estados Unidos, ela recai sobre Joe Biden. E, inclusive, isso faz com que uma ofensiva muito forte, não só de Donald Trump, mas do entorno dessa linha mais de extrema-direita nos Estados Unidos, se fortaleça em radicalidade no seu discurso. Para além do pedido de renúncia de Joe Biden feito por Donald Trump, congressistas republicanos mais extremos têm dito que o fracasso da retirada e o desastre comandado por Biden no Afeganistão permitiu que o Talibã, segundo os dados que são apresentados, que o Talibã passe a controlar uma série de equipamentos que pertenciam às forças militares dos Estados Unidos.
E isso, mais uma vez, é uma derrota extraordinária contra Joe Biden. O fato de ter permitido que os afegãos talibaneses pudessem se apropriar dessas riquezas dos Estados Unidos, dessas riquezas militares, desses aparatos militares que hoje podem ser utilizados contra os cidadãos dos Estados Unidos, é de fato uma derrota desse ponto de vista geopolítico e estratégico muito forte para os Estados Unidos e mais retumbante ainda contra Joe Biden. Então, a reação dele diante desse quadro tem sido uma reação muito ruim e muito distante daquilo que se poderia esperar de uma posição de liderança do governo da principal potência imperialista do planeta. No caso dos atores internacionais, Daniel, tirando os Estados Unidos, claro, eu me refiro aos países da União Europeia, a Rússia, a China, a própria ONU. O que cabe a cada um deles nesse momento em que vemos, além de todo esse banho de sangue, um cenário de iminente crise migratória com essa população que tenta sair desesperada do Afeganistão? Bom, sob o ponto de vista da União Europeia, eu diria que há pouco a se fazer a não ser seguir a reboque as deliberações traçadas pelos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque, a rigor, a União Europeia, do ponto de vista militar, ela não tem um grau de organicidade muito grande. Os países atuam de forma muito mais separada. Ainda que esse seja um desejo, por exemplo, de coalizões em partes da França e da Alemanha, não é uma tônica presente na União Europeia para conduzir a sua política militar. Do ponto de vista prático da política, a União Europeia procura se distanciar dessas posições mais intervencionistas dos Estados Unidos, mas segue acompanhando uma linha de preocupação com os direitos humanos, uma atuação muito pro forma do ponto de vista político. No máximo que eu vejo seria a União Europeia endossando sanções econômicas por parte dos Estados Unidos voltadas à região, em especial ao Afeganistão, e uma linha muito limitada de advertências do ponto de vista político. Mas a União Europeia não possui um grau de influência política tão notabilizada na região a ponto de, por exemplo, divergir ou diferir das posições já traçadas pelos Estados Unidos. E do ponto de vista militar, a Aliança Militar do Ocidente, quem dá as cartas é a OTAN, e a União Europeia, nesse sentido, não reúne elementos para tensionar com esse tipo de posição. A União Europeia não tem um posicionamento militar efetivo, mas, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, já declarou, junto com outras lideranças europeias, de que, mediante uma retirada dos Estados Unidos, eles não têm a menor condição de permanecer numa coalizão militar dentro do território afegão. Sem o aparato militar dos Estados Unidos, é completamente impossível sustentar qualquer operação das outras potências ocidentais. Do ponto de vista da ONU, da Organização das Nações Unidas, é interessante que há algum tempo já o então embaixador do Afeganistão na ONU já alertava que a situação era crítica. Ele tem um pronunciamento no dia 6 de agosto, chamando por algum tipo de mobilização da Organização das Nações Unidas diante de uma iminente crise humanitária no Afeganistão. Isso ainda é antes da ofensiva do Talibã em direção a Kandahar, que era a segunda maior cidade do Afeganistão, e em direção a Cabul, que aconteceu próximo do último final de semana dos dias 11 e 12 de agosto. E a Organização das Nações Unidas, ela ignorou solenemente essas manifestações de preocupação. Ela considerou que, tal como era a leitura dos Estados Unidos, o cenário poderia ser diluído até o final do ano e não houvesse uma concentração tão grande assim a ponto de gerar uma crise humanitária nas proporções em que nós temos visto e nas dimensões das imagens chocantes que têm rodado o mundo do que se passa nesse momento no Afeganistão. E do ponto de vista da Rússia e da China, são situações diferentes, ainda que apontem
numa direção semelhante. A direção semelhante é o enfraquecimento do poder geopolítico dos Estados Unidos na região da Ásia Central. Isso é do interesse tanto da China quanto da Rússia. Nesse sentido, os interesses russos vão sendo atendidos na região no enfraquecimento relativo da presença dos Estados Unidos naquela localidade, numa Rússia que, desde o tempo dos czares e passando pelo tempo da União Soviética, sempre teve no território do Afeganistão a tentativa de dominação, de controle ou, no mínimo, de aumento da sua zona de influência em direção àquela região. E também visando, obviamente, uma posição geoestratégica como um posto avançado e como fonte de recursos. A busca por fonte de recursos também e posição estratégica na geopolítica mundial também é o desejo da China. Não acredito que China e Rússia entrem em rota de colisão nesse sentido. É muito mais factível que elejam uma certa distribuição de poderes com relação a essas relações políticas estabelecidas junto ao novo governo do Afeganistão. E a China, notadamente, tem dois grandes interesses na região. O primeiro deles é o interesse geopolítico envolvendo a nova Rota da Seda, organizando um canal logístico que saia da Ásia, do Sudeste Asiático, atravesse a Ásia Central, passe pelo Oriente Médio e vá em direção à Europa do Leste e também à Europa Ocidental. E um segundo tipo de interesse que é vinculado aos chamados metais raros, que potencialmente o território do Afeganistão possui e que são muito bem-vindos diante de um processo de expansão da China na busca pela conversão da sua matriz energética em direção a uma matriz elétrica. E nesse sentido, esses metais raros possuem a capacidade de elaborar certas ligas metálicas que são muito bem-vindas a esse processo de transição. Não identifico nenhuma postura em que China e Rússia poderiam lançar uma ofensiva definitiva na tentativa de controlar totalmente o território do Afeganistão, mas um mês antes desse avanço das forças do Talibã em direção aos territórios estratégicos para a tomada de controle no Afeganistão, a diplomacia chinesa recebeu o representante do Talibã, já antecipando esse movimento de estabelecer boas relações com o novo governo. E China e Rússia foram duas potências mundiais que nós vimos, foram das primeiras a reconhecerem o novo governo do Talibã no Afeganistão. E, portanto, possuem sim uma tendência de estabelecerem relações mais sólidas e consistentes e podem representar, de fato, uma anuência a um regime do Talibã que possa adquirir contornos mais estáveis para a região nos próximos anos, limitando fortemente a capacidade de intervenção estrangeira. As bases militares que os Estados Unidos teriam na região, nos arredores, elas estão sensivelmente enfraquecidas depois dessa retirada militar de 20 anos, cujo saldo é de um insucesso tremendo da chamada guerra ao terror por parte dos Estados Unidos. Para finalizar, Daniel, dá pra gente esperar que esse drama lá no Afeganistão se resolva em um futuro próximo? É possível que haja algum tipo de acordo com o Talibã para que as mortes por lá cessem? Bom, Anderson, eu faria duas considerações a esse respeito, porque, de um lado, é preciso compreender que o Talibã é uma organização extremista, baseada no fundamentalismo religioso. Isso não sai do horizonte da nossa análise, não pode sair do horizonte da nossa análise e, portanto, o cenário de violação aos direitos humanos, a limitação estrondosa dos direitos das mulheres e, sobretudo, de jovens mulheres no Afeganistão é um retrocesso tremendo perto daquilo que o país já apresentou na sua sociedade. É um país que
já teve graus muito mais avançados de desenvolvimento social do que aqueles que são apresentados atualmente. O fundamentalismo religioso e um governo regido de maneira teocrática a partir da Sharia, né, a partir de uma interpretação absolutamente fundamentalista do Alcorão e que, em nome de um pretenso Deus, comete as maiores atrocidades contra o seu próprio povo, ela vai manter o Talibã como uma organização que jamais poderá contar aqui, por nossa parte, de qualquer tipo de simpatia ou de prestígio. Não deve gozar de nenhum grau de proximidade desse sentido. Por outro lado, eu preciso ponderar também, e eu acredito que essa situação tende a ser uma situação mais duradoura daqui para frente. O mundo, em termos geopolíticos, é muito distinto daquele que em 1996 a 2001 contou com o governo do Talibã no Afeganistão. Falávamos a propósito de Rússia e China, por exemplo, recentemente, e é preciso dizer que em 2001 a Rússia recém-emergia de uma década do fim da União Soviética e de governos absolutamente vassalos ao imperialismo estadunidense. Desde 1999, Putin assumia o poder na Rússia e começava um processo de reposicionamento geopolítico da Rússia no mapa global, depois desse interregno do fim da União Soviética e uma transição ao sistema capitalista. Mas é uma Rússia que se posiciona com muito mais contundência 20 anos depois do que eram as suas possibilidades de atuar no cenário internacional em 2001. E, nesse mesmo sentido, o mesmo vale para a China. Uma China, em 2001, era uma coadjuvante absoluta, inclusive no mapa asiático, e hoje é uma protagonista das relações internacionais. Era uma China que começava a despertar uma ou outra atenção diante do seu ressurgimento no mapa global, enquanto muitos analistas do Oriente ainda lambiam as feridas do que eram as apostas equivocadas que tinham feito com relação ao Japão poder desbancar os Estados Unidos como principal hegemonia global. Portanto, era um cenário geopolítico e de análise completamente distinto. 20 anos depois, as alterações desse cenário, eu diria, elas fazem com que um governo do Talibã tenha muito menos capacidade de ser fustigado pelo Ocidente e possa ser acobertado pelos governos de Rússia e de China com algum grau de cumplicidade. Mas a moeda de troca por essa cumplicidade pode ser com que o regime do Talibã não seja conduzido 100% do tempo mediante as práticas do terror de Estado. E, mal comparando, eu arriscaria aqui dizer que é possível que o território do Afeganistão sob um regime do Talibã, considerando os imponderáveis e as incertezas da política, possa estar para o Oriente, sobretudo para a China e para a Rússia, tal como, por exemplo, é o odiento regime da Arábia Saudita para o Ocidente. Um regime que mantém boas relações com o Ocidente, a despeito de todas as barbaridades que comete, mas que conta com essa cumplicidade porque tem laços estratégicos muito bem posicionados com os governos ocidentais. E me parece que o Talibã, que também tem relações, inclusive, em termos da formação ideológica com a Arábia Saudita, me parece que o Talibã, nesse sentido, adotaria uma postura de estabilidade geopolítica e estratégica, se arvorando às sombras desse poder geopolítico mais destacado de Rússia e de China. Temos que observar com muito critério os desdobramentos desse processo, mas é uma das hipóteses que eu lançaria aqui para que nós pensássemos e monitorássemos ao longo dos próximos meses e, eventualmente, ao longo dos próximos anos. Lembrando que isso não representa nenhuma manifestação de simpatia ou de desejo que tal situação ocorra. Não estou entre aqueles, por exemplo, que acham que vai haver qualquer tipo de moderação nas práticas do Talibã, mas que elas possam se acomodar aos interesses geopolíticos
do século XXI, muito mais do que aqueles que regeram a última administração na virada do século XX. Essas seriam as minhas considerações a esse respeito, Anderson. Daniel Corrêa da Silva, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Muito obrigado, Anderson. É mais uma vez um privilégio poder conversar com o público e a audiência qualificada do programa Faixa Livre e desejo a você, a produção do programa e a todos que nos acompanham também uma excelente semana e um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista Rui Xavier. Rui Xavier, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aí também para os ouvintes da Faixa Livre. Rui, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Rui, o Brasil e o mundo têm atravessado um momento de enorme radicalização dos discursos e desrespeito ao sentido básico de cidadania nos últimos tempos. Isso é evidenciado de diversas formas. Recentemente, nós tivemos a notícia da lamentável e injusta condenação do nosso querido amigo e grande jornalista, ex-deputado federal Milton Temer, em uma ação movida pela vereadora Teresa Berger pelo crime de injúria, após uma crítica dele numa postagem nas redes sociais em 2018 sobre sua defesa das políticas de Israel em relação aos palestinos. O Milton chegou a chamar a parlamentar de nazi-sionista nesse texto. A juíza Tula Correia de Mello, da 20ª Vara Criminal do Rio, considerou a expressão inadmissível, pois, abre aspas, encoraja o ódio e a discriminação racial, fecha aspas, e condenou o jornalista a uma pena de 2 anos de reclusão, convertidos em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de uma multa superior a R$200 mil. Você, Rui, está à frente de uma bela iniciativa em apoio ao nosso querido Milton Temer, que consiste na coleta de assinaturas para um manifesto em solidariedade a ele e denunciando a injusta condenação. Toda a equipe aqui do Faixa Livre fez questão de assinar esse documento. Eu quero aproveitar aqui para deixar o meu abraço ao grande Milton, uma figura pela qual eu tenho um enorme respeito e admiração, de uma generosidade sem tamanho. Inclusive, ele me dá várias dicas aqui na apresentação do Faixa Livre. É um sujeito sem igual. Enfim, Rui, eu gostaria que você falasse primeiro a respeito dessa condenação ao Milton por ter se posicionado em defesa dos direitos do povo palestino. Essa medida da juíza Tula Correia de Mello foi justa, na sua opinião? Anderson, eu queria dividir essa primeira pergunta em 2 partes. A primeira parte é corrigir um erro que umas poucas pessoas, a verdade é que são poucas pessoas, mas estão cometendo e que é bom a gente corrigir. E também contar o que é isso, não é? O que aconteceu? Uma vereadora, o Milton Temer, nós estamos falando do Milton Temer. O Milton Temer, ele é um ativista a favor da Palestina. Ele faz isso desde que ele começou no jornalismo há algumas décadas. Pois bem, uma vereadora carioca fez um discurso público, escolheu o Milton e chamou de antissemita. Antissemita é um termo horrível, é um termo que significa o cara ser racista. Quem é antissemita eram os hitleristas alemães lá da década da Segunda Guerra Mundial. Então, isso não pode, para uma pessoa como Milton, que sempre lutou pelas boas causas, ser chamado de antissemita. Então, ela fez isso publicamente. O que aconteceu? O Milton revidou, mas não chamou
a vereadora de nazi sionista. Ele disse que aquilo era um papel que era próprio dos nazi-sionistas, que é diferente de acusar a pessoa diretamente, ainda mais que ele em nenhum momento cita a vereadora. Então, feito isso, vamos à sentença. A sentença é, além de ser extremamente injusta, como a gente tem provado nesse manifesto que nós fizemos, que eu vou falar dele mais à frente, além de ser injusta e absurda, ela é um atentado à liberdade de imprensa. Por isso, você tem um grande número de jornalistas se mobilizando também por causa desse aspecto. Além de gostarem do Milton, além de respeitarem o Milton, etc., essa coisa esse aspecto da liberdade de imprensa também está pesando bastante. Mas por que a sentença é absurda? Existe um artigo no Código Penal Brasileiro, de número 140, que diz o seguinte: injuriar alguém, o artigo trata disso, de injúria para alguém em que uma pessoa ofende a outra, a dignidade da outra ou o decoro da outra. Isso daí dá uma pena de 1 a 6 meses ou multa. Pois bem, mas também os outros parágrafos, 2 parágrafos seguintes desse artigo 140 do Código Penal diz o seguinte: que o juiz pode não aplicar multa em 2 casos. O primeiro caso, quando a pessoa que se julga ofendida, ela, de forma reprovável, foi a que provocou a injúria. Ou seja, eu te ofendo. Se você responde a minha ofensa no mesmo nível da minha agressão a você, você não é passível de ser condenado por causa disso. E o Milton Temer foi condenado a 2 anos, 2 meses e 20 dias, além de uma multa de 200 salários mínimos, ou seja, mais de R$200 mil. Então, essa é sem dúvida uma das sentenças mais severas que tem sido, uma das penas, mais severas que tem sido aplicada pelo judiciário, nosso judiciário contemporâneo, ainda que, mesmo que a ofensa seja válida. Isso aqui está exagerado. A juíza, naturalmente, não levou em conta várias coisas. Por exemplo, o Ministério Público, ele foi contra a condenação. A juíza também não levou em conta que chamar uma pessoa de antissemita é chamar a pessoa de racista. Então, o antissemitismo hoje é um sentimento tão odioso quanto qualquer outro preconceito. E preconceito, nós todos sabemos, para mim pelo menos, é o sentimento mais terrível que a humanidade criou. Então, o Milton Temer não é racista, o Milton Temer não é antissemita. E, como fica muito claro, até pelos depoimentos das pessoas que estão assinando esses documentos, esses manifestos, comprovam isso, e você vai ver, eu posso falar mais adiante, nessa questão no tipo de pessoas que estão assinando esse manifesto, não é? Qual é o objetivo de vocês com a produção desse documento, Rui? Quantas pessoas já o assinaram? Parece que vocês têm procurado jornalistas que sabem dessa militância intransigente do Milton em prol da soberania dos palestinos para subscrever esse manifesto, não é isso? Quem já o assinou? Olha, é um grupo de jornalistas muito grande que começou logo que soube dessa barbaridade, dessa sentença, começou a se mexer, e o resultado disso foi
primeiro, algumas manifestações individuais, escrevendo em blogs, etc., em grupos de internet, etc. E o pessoal do conselho da ABI, a despeito do fato de que o presidente e outros diretores da ABI criaram algumas notas em defesa e tal, estranhando a condenação do Milton Temer, o conselho da ABI, que é composto por 90 pessoas, fez um documento e aprovou por unanimidade esse documento, que tem a mesma linha de crítica à sentença, à condenação dele, a mesma linha de defesa da figura dele e crítica ao exagero que é essa sentença. Não só exagero, como é bom repetir sempre isso, é uma sentença injusta e completamente descabida. Então o Conselho fez o primeiro manifesto de apoio e aprovou isso, enviou para o jornal da ABI, e o jornal da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, publicou integralmente e tal, e a aprovação foi por unanimidade. A partir daí, sabendo dessa iniciativa do Conselho da ABI, outros jornalistas começaram a levantar a ideia de fazer um manifesto só de jornalista. Os jornalistas que quisessem assinar e estivessem contra, não é? Estivessem criticando também, estivessem contra essa condenação. Então, teve um grupo, eu participei desse grupo, que nós fizemos um manifesto e publicamos, nós fizemos um manifesto e passamos, quem queria assinar, assinou, e o curioso é que começou a aparecer muita gente. A gente pensava que ia ter um número de umas 30 assinaturas por aí, que já seria interessante, mas começaram a chegar assim, sugestões e pedidos para assinar também de colegas até de outros estados. Tem muita gente de São Paulo, de Brasília, do Sul e do Nordeste também, lá da Bahia tem gente. Então, o que aconteceu? A gente começou a assinar, né? As pessoas começaram a participar, a aderirem ao manifesto, à crítica, e fizemos tivemos no final mais na realidade 142 assinaturas, e tem gente querendo assinar ainda. Só que nós encerramos esse manifesto, a coleta de assinaturas, e enviamos para o jornal da ABI, mas tem gente reclamando, querendo assinar ainda. E quem é que está assinando esse documento? O que é curioso é o seguinte: o antissemitismo que a vereadora e a juíza atribuem ao Milton, ele é desmentido até pelo fato de que nesse grupo de jornalistas, tanto as manifestações individuais do início, quanto quanto depois no conselho, não é? Muitas pessoas, muitos judeus e judias assinam. Por exemplo, o presidente do conselho da ABI, que é o Davi Fischel, é judeu, é filho de pai judeu e mãe judia. E tem muita gente assim. Por exemplo, temos um jornalista que é muito conhecido, o Juca Kfouri. Ele começa assinando, ele assina o documento falando o seguinte: sou pai de um filho com mãe judia, a mãe do filho dele é judia. E você tem várias pessoas ali, pessoas que trabalharam com Milton
não é? E ele, o Milton, é um jornalista muito conhecido, e então, enfim, você tem ali muita gente que tem algum tipo de descendência ou são considerados judeus, são vários. Em São Paulo tem vários, aqui no Rio tem vários, e isso desmente completamente a acusação de antissemitismo, e além de desmentir, enfim, também as pessoas, a crítica é a sentença, que é uma sentença, e vale a pena reiterar isso, essa sentença é uma agressão à liberdade de expressão. Então, por isso, com segurança, a gente tem ali um número considerável de assinaturas de pessoas judias, de pessoas judias e não judias, não é? Então, o que a gente pede é que nesses tribunais, os tribunais superiores, para onde vão, para o Tribunal Superior, para onde vai o processo, está indo o processo, porque os advogados entraram com recurso, não é? Que essa sentença seja corrigida, que é um absurdo completo, é injusta e descabida. Mais do que nunca, Rui, eu acho que essa luta pela soberania, pela autodeterminação dos povos, que Milton sempre fez questão de abraçar, se coloca nesse episódio da saída dos Estados Unidos após aquela ocupação criminosa do Afeganistão por 2 décadas e retomada do poder pelo Talibã. Deixar com que as populações definam seu rumo é algo que precisa ser defendido, hein, Rui? Olha, essa história do Oriente Médio é uma coisa que machuca todo mundo, né? E é bom a gente ver que até aqui no Brasil, né, alguns brasileiros tomam partido do partido certo, né? E lutam pelo que tem, por boas causas, como é o caso do Milton Temer. Então, eu penso assim, que nós, né, que acompanhamos, jornalistas, que acompanhamos de alguma forma essa história lá no Oriente Médio, a gente pode, às vezes, fazer alguma comparação com coisas que acontecem no Brasil, né? Especialmente essas invasões em favelas e tudo mais. Então, tem uma história que eu sempre lembro, um fato que eu sempre lembro. Uma vez, quando ainda era governador do Rio de Janeiro, o Whitzel, que depois foi preso, não sei o quê, os helicópteros ameaçavam, ou às vezes até atiravam lá de cima, tentando mandar umas balas em busca de contraventores e de bandidos, etc. E uma escola aqui na favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro, ele colocou no telhado, o pessoal lá, os professores e tal, o pessoal da escola, colocou no telhado um aviso para o sujeito lá de cima do helicóptero ver, e o aviso dizia assim: por favor, não atirem, aqui é uma escola. Agora, você imagina no Oriente Médio as bombas que vão em cima de hospitais, de escolas, que matam pessoal civil, criança, etc. Quer dizer, muitas vezes o pessoal aqui no Brasil faz uma comparação, especialmente o pessoal que mora em comunidade, né? Faz uma comparação com essa guerra que existe fora daqui. E é uma coisa complicada, quer dizer, sempre orientada pelos Estados Unidos, que pretende, quando invade um país, e aqui mesmo a gente já sofreu muito com a atuação dos Estados Unidos, né, com
criando ditaduras, apoiando quem não devia, etc. Então, eu acho assim, quer dizer, que ali é uma região muito difícil para o ser humano que não é israelense, né? Ainda assim, é bom a gente separar bem o seguinte, quer dizer, não é todo israelense, não é todo judeu, nem toda judia que são a favor daquilo que acontece ali. Eu posso dizer isso de experiência própria. Eu já fui a Israel, conheço Israel. Eu fui casado com uma moça que ela tinha uma irmã dela, vive até hoje, casou com um judeu e vive em Israel e tem 2 filhos. E nós passamos lá 10 dias. Eu visitei bastante coisa em Israel. E achei muita gente. Quer dizer, muita gente. Mas conheci bastante gente com a posição exatamente que é a posição do Milton. Contra jogar a bomba em cima dos outros. E por uma posição pacífica, por uma posição de convivência entre árabes e Israel. Aqui mesmo, né, nós temos muitos judeus que concordam com essa posição. Então, o que eu acho assim, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que combater. Isso faz parte qualquer tipo de injustiça que a gente vê, né, que a gente encontra pela frente. Eu acho que a gente tem que combater, e porque isso daí dá força para a gente combater as coisas internas aqui do Brasil, não é? Rui Xavier, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa de produzir esse documento em homenagem, em apoio ao nosso querido Milton Temer. Quero deixar aqui registrada a nossa solidariedade a ele, um grande amigo, uma grande figura. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, obrigado aí pelo espaço. Vamos esperar aí que o Tribunal Superior faça justiça ao Temer, porque ele precisa continuar lutando aí a favor aí dos povos palestinos, do povo palestino, né? E é isso aí. Obrigado aí, cara. Conversamos aqui com o jornalista Rui Xavier. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!